Sempre uma emoção muito grande vir a esta casa. Porque há exatos 40 anos, quando cheguei aqui, hoje eu fiz as contas, atirei, são 40 anos, cheguei nessa casa e fui recebida por muitos companheiros amorosos, né, que me acolheram com carinho, que me tomaram pela mão, Benedita ali, que era uma dessas, e que me apresentaram a doutrina dos Espíritos, que vem sendo luz, que vem sendo rota, que vem sendo a forma da gente caminhar, entender, interpretar o mundo, né? Então, obrigada aos trabalhadores amorosos desta casa, obrigada à espiritualidade amiga que nos envolve, para que esse nosso encontro seja um encontro de amor, de compreensão, de melhora para todos nós, né? E o tema sobre o qual nós vimos estudando, né, já está aqui na frente, é uma mensagem de um espírito chamado Delfina de Girardin, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Eu creio que seja o capítulo mais longo dessa obra, e fala sobre as aflições, sobre a infelicidade, e eu creio que também fala de felicidade. Para falar de infelicidade, eu fico questionando o que é felicidade. Que isso? Que coisa é essa que todos nós buscamos, né? E aquele poeta Gonzaguinha diz que ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E essa sorte que todos nós desejamos, né? É a felicidade. Não há um ser vivo sobre a face da terra que não deseje, que não busque a felicidade, né? Essa tal felicidade. E nesse mesmo capítulo, essa mensagem é o item 24, né? No item 23 tem uma mensagem de Fénelon, que ele chama de tormentos voluntários. E ele começa dizendo assim: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Então nós, através da doutrina, entendemos que o planeta no qual nós estagiamos, né, porque somos seres espirituais vivendo experiências na matéria, fazendo o nosso processo evolutivo no mundo das formas, e no estágio que nos encontramos como um planeta de provas e de expiações. Então não estamos prontos, estamos nos aprontando, estamos aprendendo, né? Então essa felicidade maior, plena, ainda vai ser um pouco difícil por aqui. E ficamos pensando, então, o que é a felicidade? Fui buscar, tem uma frase de um escritor que eu gosto bastante, que é o Vicente Carvalho. Eu acho essa frase define bastante, né, o que é felicidade. Ele diz que é a árvore frondosa de dourados pomos. Pomos aqui significando fruto. Então, felicidade é a árvore frondosa de dourados pomos. Existe sim, mas nós nunca a encontramos, porque ela está sempre apenas onde nós a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Ele faz um jogo de palavras aqui, né? Ali primeiro pomos, na primeira frase, significando frutos, mas depois ele usa pomos aqui com o verbo pôr,
enxergá-la. Só que nós nunca a colocamos onde nós estamos. Nós achamos que ela está sempre fora, é sempre algo que nós vamos conquistar, que vai chegar. E com isso perdemos um pouco a possibilidade de ver a felicidade no processo, na luta, na trajetória, nas flores que estão nos caminhos. Né? Eu acho muito interessante essa colocação. E nós vamos ver que felicidade, pelo que os Espíritos nos apontam, é diferente de bem-estar. Ter uma casa confortável é bem-estar. Todos nós desejamos, precisamos. Ter estabilidade financeira é bem-estar, é necessário. Ter alimentação saudável, bem necessário, todos nós necessitamos. Pertencer a grupos, família, amigos. Viajar, ter lazer, também necessário para a nossa existência aqui no planeta Terra. O nosso desenvolvimento profissional, aprender, desenvolver as nossas capacidades. Ter condições de saúde. Essas são situações que nos levam a ter bem-estar, que são necessárias para a nossa sobrevivência na face da Terra. São necessidades humanas para vivermos como encarnados. Todos nós precisamos disso. São fases do bem-estar. E que por isso são também estados de prazer. E por que é importante nós entendermos, né, que embora sejam importantíssimos, são necessários para a nossa sobrevivência, nós podemos observar que muitos podem ter tudo isso, mas não se sentem felizes. Vivem dramas imensos, apesar de terem essas condições que nós sabemos que são necessárias para a nossa sobrevivência sobre a face da Terra. É do humano, do sobreviver, né? Das experiências que nós vamos tendo daqui na face da Terra. Nós fomos pesquisar também esse psicólogo, Abraham Maslow, que ele criou essa teoria, né, das necessidades humanas, que todo ser humano precisa para sobreviver e viver bem. Ele começa com as necessidades fisiológicas de base, que são essenciais para a nossa sobrevivência: a respiração, a comida, a água, o sono, ter abrigo, né, um local seguro para a gente se abrigar. Nós temos necessidade de segurança. A gente busca ter estabilidade, proteção, né? Estabilidade financeira, ter um emprego de onde a gente vai tirar o nosso sustento, né? Porque na sociedade que nós criamos, ninguém vive sem um emprego, né? Sem trabalho. Temos as necessidades sociais, dos relacionamentos, né? A família, a sensação de pertencer a grupo, de reconhecimento social, a necessidade de estima, necessidade de autorrealização, que é a busca pelo nosso desenvolvimento, a criatividade. A gente precisa ter satisfeitas essas necessidades básicas e aí, como seres humanos, a gente vai desenvolver as potencialidades, né, da criatividade, das criações, a própria prece, a espiritualidade. Tudo isso está na fase do cérebro que a gente chama de neocórtex, né? Que a gente, para desenvolver isso tudo, precisa ter essas outras necessidades também atendidas. E a doutrina espírita fala o que para a gente sobre isso? O Livro dos Espíritos também fala disso, na questão 718, a lei de conservação. Kardec pergunta: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho.
fissura o homem por procurar o bem-estar? Isso, pasmem vocês, mas é uma questão que muitas vezes envolve muitos religiosos, que a gente acaba se sentindo culpado por procurar o bem-estar. Se você está bem, tendo o seu lazer, o lazer e a mente fica, meu Deus, será que eu posso? Mas tem tanta gente que não tem, e eu posso, porque é a culpa, né? Muitas vezes isso acontece. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas e nem as forças morais. Bem clara essa posição, essa resposta. Então é natural esse desejo. E no Evangelho, capítulo 2 também, que fala vai falar sobre o ponto de vista, esse item 6 do capítulo 2, que é o meu reino não é deste mundo. Esse trechinho, olha, o homem instintivamente procura seu bem-estar, e embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar ali melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com o espinho debaixo de sua mão, não a retire para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Então, se não fosse esse desejo incessante de melhora e de bem-estar, nós não estaríamos aqui hoje, ventiladores, ar-condicionados, sentados confortavelmente, utilizando os aparelhos que nós temos hoje de celular, onde a gente se comunica com qualquer pessoa, ou em qualquer lugar do mundo. Os vários recursos tecnológicos que mobilizam médicos, a saúde, quantos exames que são possíveis de fazer. Nossa vida é totalmente diferente hoje, graças a esse ímpeto que nós temos de busca pelo melhor. Senão estaríamos hoje ainda vivendo no tempo das cavernas. Essa busca pelo melhor é da natureza, é necessário para todos nós. E no Livro dos Espíritos, essa questão 922, aí Kardec vai perguntar sobre a felicidade, e ele, olha só, ele fala assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Cada um de nós entende a felicidade de uma forma. O que basta para a felicidade de um, às vezes é a desgraça para o outro. Mas haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? O que seria a felicidade para bilhões de seres humanos sobre a face da Terra? Qual é o que é comum para todos os seres humanos? E os Espíritos respondem que, com relação à vida material, é a posse do necessário. A posse do necessário são aquelas necessidades que nós elencamos lá, que aquele psicólogo Maslow fala. As necessidades básicas: sono, respiração, alimento, abrigo, a casa, a estabilidade. É o necessário para todos nós. E com relação à vida moral, ele diz que é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para obtermos a felicidade, nós temos esses dois aspectos. O material precisa estar satisfeito, e a nossa vida cognitiva, a vida moral, que é consciência tranquila e fé no futuro. Como foi lido aqui na página, nessa mensagem, a gente sempre deixa para os Espíritos a página, porque eles dão direitinho. Então, a fé no futuro, a compreensão de que, primeiro, nós somos seres imortais, vivemos experiências na matéria, que tudo aqui no planeta é
tudo vai passar e vai se transformar com a nossa ação. Assim como nós falamos, né, na nossa vida hoje, é tão diferente de há 50 anos atrás, precisamos ir muito longe. O que mudou de tal maneira a nossa vida que era 50, 60 anos atrás? Nós aqui, então, essa geração aqui que pegou, eu acho que telefone de ficha no orelhão, que a gente ficava na praça, uma fila, um esperando o outro para ligar, ouvindo a conversa do outro, né? Ir para a locadora sexta-feira para pegar a fita de vídeo e rebobinar para entregar, né? Ouvindo rádio, gente, não se ouve música mais como há 20 anos atrás, é totalmente diferente. Esses aparelhos que eu nem sei usar direito ainda, nossa, como eu sofro ainda com essas tecnologias, né? E a cada dia, né? Quanta coisa, né? Que modifica, que se transforma. E aí me lembra aqui logo para mim a responsável pela libertação feminina, a máquina de lavar roupas. Ah, meu Deus! Quantas transformações, né? Que foi possível graças a esse ímpeto que nós temos de buscar o bem-estar, de buscar a melhora. Né? Então entender que tudo é transitório, que tudo está evoluindo, está se transformando, e que nós somos esses espíritos, que temos espíritos amigos, temos um Deus que é Pai. Tudo isso vai nos dando essa consciência da vida futura, vai nos dando essa fé, ajuda a gente a respirar e dizer, vai passar, calma. Vamos agir de forma mais equilibrada para a gente não complicar a situação, não piorarmos a situação, né? Então, consciência tranquila e fé no futuro concede para a gente a possibilidade de experimentarmos a felicidade. Agora, nessas reflexões, né, que eu vou fazendo, lembrei muito desses aspectos que eu acho importante nós falarmos. E com relação ao estado de prazer, né, que é proporcionado pela aquisição dos bens materiais necessários à nossa sobrevivência, nós precisamos entender que é dever de todos nós nos empenharmos para que todas as pessoas tenham acesso a esses bens. No início aqui, o nosso irmão falou dos bens que são doados, né? Toda casa espírita, normalmente, ela se assenta, se organiza sobre uma obra assistencial, para a gente treinar, não porque somos bonzinhos, não, mas para que nós possamos treinar o ato da caridade, né? E treinarmos essa questão do acesso aos bens, né? Jesus e todos os profetas denunciaram as injustiças e o acúmulo de riquezas de uns poucos em detrimento de muitos, causando a miséria da maioria. Nesse mundo que nós vivemos ainda, estamos em busca da construção da justiça social. E aqueles que já compreenderam isso, têm obrigação de lutar para que isso se transforme. Porque as sociedades vão se transformar. Nós espíritas falamos muito do mundo de regeneração, né? E uma vez eu ouvi uma amiga falando assim, meu Deus, quando que vai começar esse mundo de regeneração? Quando vai chegar? E eu fiquei refletindo sobre isso e percebi que muitas vezes nós espíritas falamos nesse mundo de regeneração com a mesma conotação que tradicionalmente dávamos a ideia de que Jesus vai descer num carro de fogo e vai transformar tudo. Não é assim, gente. Essa transformação é com as nossas mãos. Nós construímos um mundo de desigualdade, agora nós vamos ter que construir um mundo de igualdade. Superar a miséria e a desigualdade é função nossa, é missão dos encarnados. Então, não devemos olhar como normal a existência de tantas desigualdades, mas antes devemos trabalhar para extingui-las, criando uma ordem social baseada na solidariedade e na fraternidade. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, o Evangelho, muitas mensagens Kardec está falando isso, da construção de uma ordem social. Que hoje nós temos uma ordem social que incentiva, que estimula o egoísmo.
E o egoísmo, o orgulho, é a chaga da humanidade, do momento de espíritos de terceira ordem que nós nos encontramos. A nossa chaga é o egoísmo e o orgulho. Então nós precisamos construir uma ordem social que estimule a solidariedade, a fraternidade e não a competição. Né? Na questão 930, quando eu li, eu acho que foi a primeira vez que eu li, eu não me lembrava de ter lido isso antes. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Gente, isso é muito sério. Isso é sério demais. E muitas vezes nós olhamos e fazemos julgamentos quando nós vemos situações de miséria, de calamidade. Infelizmente, eu acho que uma interpretação um pouco tacanha do que seja a lei de causa e efeito. E a gente acha que aquilo está acontecendo porque é expiação, porque teve um passado, achando sempre que toda desigualdade, injustiça, que todo mal tem razão, tem raiz no passado, que é uma expiação apenas. Não, gente. Há muita injustiça, maldade, crueldade começando agora. Nós não podemos achar que tudo é expiação, que é culpa do passado. Tem muita coisa começando agora, pelos nossos equívocos, pelos nossos erros. E nós precisamos, com base na doutrina do Cristo, lutar, fazer o que nos cabe, para que essas situações se resolvam. Na questão 573, eu não trouxe essa, mas é a questão que fala sobre a missão. Se você quiser, está embaixo. Oi, aqui. Vê para mim, olha, 573, essa questão, por favor. O item de Kardec vai falar da missão dos espíritos encarnados. E ele pergunta: qual é a missão dos espíritos encarnados? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Vou repetir: instruir os homens, auxiliar o progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Ou seja, é com a nossa ação aqui no mundo material que nós vamos melhorar as instituições. O que são as instituições sociais? A primeira delas é a família. Melhorar as instituições, melhorar a família. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, ainda baseada na violência. A sociedade brasileira é uma sociedade que foi construída na base da violência, gente. Uma invasão de povos que olham os outros como inferiores, que dominam, exploram, escravizam. São muitas dores, e muitas das nossas famílias, nós vivemos, as nossas famílias, são famílias que ainda têm a violência como meio de educar. O poder do pai dominando, constrangendo, o medo. Me lembrei, vou assistir o filme do Michael Jackson. Vocês assistiram? Assistam. É um filme sobre a família, mostrando a relação dominadora do pai, como foi difícil para ele sair do processo de dominação. Então, nós precisamos rever a família, a organização da família. Se quisermos construir uma sociedade pacífica, democrática, tudo começa na família. As instituições, escola, parlamento, política, tudo isso é instituição.
E cabe a nós transformar. Não vai ser Jesus que vai descer e vai transformar, não. Somos nós, quando entendermos a mensagem do Cristo, transformarmos a nossa ação e modificarmos pelas nossas mãos, por meios materiais. Essa é a resposta. Isso é das ocupações e missões dos Espíritos, questão 572. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça, na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Porque nós somos seres sociais. Nós temos a questão individual, mas nós nos formamos no meio. Tem influência grande o meio no qual nós somos criados sobre nós, sobre nossa ação, né? E é tão interessante quando a gente pega os textos, né? Aqui eu peguei do Antigo Testamento e depois vamos ver também no Novo Testamento sobre essas questões que está no Livro dos Espíritos, mas parece que a gente não vê, a gente não fala sobre isso. Eu não sei porquê, mas a gente precisa falar. Então, Isaías, né, o profeta Isaías, olha só o que ele está falando. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores. Ele está falando de quem? Ele está falando dos legisladores, que no nosso mundo hoje seriam vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. São os legisladores. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Então, gente, isso aqui é a mensagem que está descrita lá no Antigo Testamento. Né? Então, o que farão vocês no dia do castigo? Ele vai repetir no dia do juízo final, aquela questão. Quando a destruição vier de um lugar distante. Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixaram todas as suas riquezas? Isso os profetas falavam em praça pública, pregando, denunciando as injustiças. E em Atos dos Apóstolos, quando Lucas vai descrever a comunidade dos cristãos que se reúnem, né? Olha só o que ele fala. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, e viviam com alegria, repartindo os dons. Quem tinha mais, trazia, para que não faltasse aquilo que nós falamos que é necessário a ninguém. Numa sociedade baseada nas leis de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, em Lucas, ele vai falar que foi nesse período que eles começaram a ser chamados de cristãos, e que a marca deles era que as pessoas diziam: como se amam, como são alegres, o amor e a alegria compartilhados, porque quando viam que alguém não tinha, repartiam o pão, e podiam repartir também a alegria. Então, muito importante para mim foi fazer esse estudo e lembrar, quando lá na questão 922 nós vimos que o que constitui felicidade para todos os seres, do ponto de vista material, a posse do necessário. A posse do necessário é resultado, é obrigação de, enquanto coletividade, nós lutarmos para que todos tenham. Porque uma das mensagens, o que Jesus vai trazer
essa consciência que nós somos todos irmãos, quando ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Ele vem num mundo em que não havia essa noção, né? O povo judeu achava que ele era o povo escolhido, os outros eram os gentios. Cada povo tinha o seu Deus. Jesus traz a ideia de que somos filhos do mesmo Pai. Portanto, a humanidade, 8 bilhões de encarnados, somos irmãos. Ah, e sem contar os desencarnados também, né? Somos todos irmãos. Então, vamos nos perguntar como entendemos a felicidade. Como nós estamos buscando, né? Tem um outro psicólogo, Stephen Pinker, que ele fala, né, que a felicidade não é um produto de consumo, mas uma experiência dual. Aí eu lembrei lá da questão 922, quando os espíritos respondem do ponto de vista material, tem que ter a posse do necessário, e do ponto de vista moral, consciência tranquila e fé no futuro. Então tem uma experiência dual, é emocional, ou seja, sentir o prazer, buscando o bem-estar, e também cognitivamente entender a vida de forma positiva, passando pelos desafios e obstáculos da vida, confiando em Deus, confiando em dias melhores, entendendo que é possível caminhar, para superar as dificuldades. E Jesus, já falando isso também, ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Entendendo que nós todos vamos buscando esse reino, buscando essa vida espiritual, vamos avançando e tendo condições de superarmos essas limitações que nós enfrentamos aqui, muitas vezes nas dificuldades ainda da nossa vida na matéria, né? Muitas vezes nós chamamos dessas dificuldades, né? A gente olha às vezes para trás e diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Não viram isso? Às vezes a gente não fala. E eu tenho pensado o seguinte: Deus não escreve linha torta nenhuma. A tortuosidade, o problema é feito por nós. Nós é que escolhemos o caminho do equívoco, do erro, da dor, do sofrimento. Mas Deus, na sua grandeza, e como nós estamos mergulhados na lei de amor, a gente vê a transformação depois. Aí às vezes a gente olha para trás e fala assim: ah, meu Deus, eu tive que passar por isso aqui para hoje chegar e conseguir estar melhor. Foi Deus que quis assim. Não foi não, gente. A gente viu o processo da lei de amor, porque Deus anda conosco pelo vale das sombras. Né? Não tem aquele salmo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale de sombra e da morte, mal algum eu temerei, porque tu estás comigo. Né? E numa carta Paulo aos Romanos fala uma frase também que eu acho muito interessante: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós nos mantemos firmes, apesar dos problemas, das dores, mas nos mantemos com confiança, buscando agir com os princípios cristãos para não complicarmos o problema, a gente consegue lá na frente a superação, porque é da lei de Deus, é da lei de amor. Né? Então, confiança. E aí a nossa Teofila de Girardin, para entender essa mensagem dela, a Teofila de Girardin, ela deu uma mensagem em 1861 para Kardec. Ela desencarnou em 1855. Ela é uma escritora da alta corte francesa. Ela nasceu no mesmo ano de Kardec, em 1804. Participou das reuniões das mesas girantes. Ela viu
todo aquele processo e a França passando por momentos de revolução, alguns amigos dela tiveram que ser exilados, né? Inclusive o Victor Hugo, que é um escritor, e ela querendo falar para o Victor Hugo sobre a vida espiritual, que ela acreditava muito, mas aí saindo da França, ela não pôde mais participar, mas no local para onde ela foi, ela ficou tentando fazer também as mesas girarem, buscando a comunicação com os espíritos, junto com o Victor Hugo e outros companheiros. Aí até que um dia, já depois eles quase desistindo, houve a comunicação. E o espírito que se comunicou era a filha do escritor Victor Hugo, que havia, olha a situação triste, desencarnado num passeio de barco, na sua lua de mel. O barco virou, ela e o marido morreram, na viagem de lua de mel. E ela se comunicou com o Victor Hugo, e a partir desse dia, o Victor Hugo também se tornou adepto, né, da ideia da comunicabilidade dos espíritos. Mas aí a Delfina de Girardin, então, em 1861, trouxe essa mensagem, que em algumas traduções no Evangelho está escrito a desgraça real, em outras está a infelicidade real. Ela nos alerta, depois da sua passagem, né? Porque ela teve todos os recursos que nós falamos aqui, que nos trazem bem-estar, que nos dão uma sensação de prazer. Ela teve tudo isso. Era uma rica senhora da corte francesa, né? Aí ela fala assim, ó, toda a gente fala da infelicidade, toda a gente já sentiu e julga conhecer o caráter múltiplo. Venham dizer-nos que quase toda a gente se engana e que a infelicidade real não é absolutamente o que os homens o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado. Mas ela diz que isso não é a infelicidade. Ela diz que isso é infelicidade para quem só vê o presente. A verdadeira infelicidade está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Então, ela diz que dizendo se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Então eu fico imaginando o que ela viu na corte francesa, naqueles momentos de revolução, né? Muitos que, para obter esses itens, né, de bem-estar, de prazer, quanta infelicidade levaram às outras pessoas, quanta dor, quantas viúvas deixaram, quantos órfãos fizeram. E analisando isso, ela diz que a consequência do ato é o que vai trazer a dor e a infelicidade. Então pensemos nas nossas ações. O que os nossos atos irão causar? Se vai causar dor e sofrimento ao próximo, será causa de infelicidade para mim, né? Então, para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver as consequências, para bem apreciarmos o que em realidade é felicidade ou infelicidade. Precisamos nos transportar para além desta vida. Então, colocando na nossa ação a ideia de que somos espíritos imortais, sem esquecermos disso, e entendermos que os bens materiais necessários para a nossa sobrevivência aqui na Terra são apenas meio para atingirmos a felicidade real, que é a felicidade do espírito. Nas reuniões mediúnicas, né, o que é que a gente observa? Quando chegam os espíritos que vão trazer as mensagens que são lições para nós, muitas vezes apegados às suas terras, apegados aos seus bens materiais, não deixando dividir os bens. Eu me lembro, certa vez, vou compartilhar com vocês, eu trabalhava ainda no fórum, na época dos processos, olha como tudo já mudou, que eram aquelas pilhas de processo cheio, né, manual. Hoje é tudo digital, você chega a não ver mais nada.
Está tudo ali dentro da máquina, dentro dessas coisas aqui. Então, numa reunião mediúnica, compareceu um espírito, né, dizendo que ele estava sentado em cima do processo, porque era um processo de inventário. Aí eu fiquei entendendo por que os inventários demoram tanto. Demoram tanto, por quê? Os espíritos não querem, não presos, tanto os encarnados que não aceitam a divisão e também o desencarnado. Ele disse que ele estava sentado no processo, não ia deixar ninguém ver. Eu falei, gente, é por isso que você some. A gente não consegue achar, você passa por um negócio, não enxerga. É sério, gente, a coisa é séria. Por quê? Presos a essa condição ainda, querem o terreno, querem as terras, os espíritos estão numa condição que não vão usar mais. Aí a gente, conversa, meu irmão, olha para você. Você não está usando. Como é que você está agora? Você não pode usar isso. Para que aquela criatura entenda que ele é um espírito, que aquilo já passou, que esse bem é transitório. Né? E não são só esses bens materiais que a gente segura e pega. Existem os bens também do coração, o afeto e o pensamento. Né? O ciúme, o apego às pessoas. Tudo isso causa dor e não vai nos trazer a felicidade que é a felicidade real, que todos nós almejamos e buscamos, né? Compreender a vida como passagem e aprendizagem. Estamos numa escola, né? E que esses obstáculos são desafios para a gente aprender. Os problemas com os quais nos defrontamos são desafios para nós exercitarmos a nossa mente, desenvolvermos a nossa musculatura espiritual. A gente não vai para a academia para malhar bíceps, tríceps, corpo. A vida é uma academia para a gente malhar o espírito, para treinar, porque as virtudes que Jesus ensinou, nós não as temos ainda. Os desafios que a vida nos apresenta são essa academia, onde a gente vai treinar as virtudes da caridade, do amor, da benevolência, da bondade, né? São as virtudes que a gente ainda não sabe e que a cada desafio que a gente vence, a gente vai treinando e exercitando, né? E é isso que a doutrina dos espíritos nos ajuda, né, a compreender, a trazer para nós, que os espíritos vêm nos dizer. Não podemos mais falar como falávamos antigamente, que quem já foi não voltou para dizer como é que é. Os espíritos voltaram, dizem, testificam como é que é a vida real e como é que nós devemos nos portar nesta vida que estamos aqui. Né? Sobre essa condição, né, que nós falamos, dessa nossa necessidade de pensarmos o todo, a coletividade, nós tivemos em nossa casa essas semanas, né, a informação, o recado de um trabalhador espiritual, que nós iríamos começar na casa uma atividade nova, por conta de uma situação lá que aconteceu, uma atividade nova que ia ser iniciada, né, no plano espiritual, que é o atendimento aos irmãos invisíveis da sociedade. Esses nossos irmãos que nós passamos pela rua e a gente tem medo, a gente não quer chegar, a gente não quer olhar, não quer ver, e que estão por aí frutos da desigualdade, da extrema opressão e violência do sistema que nós criamos, né? Esse sistema social e econômico que nós criamos, né? A miséria faz parte desse sistema. Esses irmãos, né? Que muitos desencarnam nessa condição, pedindo um pão, pedindo um banho, pedindo socorro e assistência. Então eu queria aproveitar, né, para que a gente lembre de olhar para esses nossos irmãos
que são invisíveis, se não tivermos que doar materialmente, lancemos um olhar de misericórdia. Busquemos envolver mãos da guarda deles, enderecemos a Jesus uma prece, sem estabelecer julgamentos, que a gente julga, é vagabundo, é isso, está aqui por ele, né? Infelizmente, nós ainda fazemos isso. Eliminemos primeiro o julgamento e enviemos, vamos fazer esse treinamento de enviar para eles os pensamentos do bem. O que nós colhemos aqui, a gente vem para cá, é envolvido, né? Encharcado dessas energias dos mentores espirituais, dos nossos anjos guardiões, de toda a equipe espiritual dessa casa, que nos encharca semanalmente desses fluidos benéficos. Para quê? Para levarmos, para distribuirmos, para compartilharmos. Então lembremos, né, quando estamos pelas ruas, desses irmãos, os invisíveis da sociedade, que são nossos irmãos. E nós não sabemos se nós, por nossa vez, teremos também que passar por esta experiência, por este desafio. Nós, ou alguns de nós, alguns que nós amamos, entendendo que eles também são filhos de Deus, amados de Jesus, quando ele diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso, foste me visitar, estive nu e me vestistes. É Jesus que nos convoca a partilhar o pão, o amor, a caridade e fazer a justiça. Que Deus nos guarde, que os mentores espirituais nos envolvam, para que nós possamos seguir Jesus da melhor maneira que pudermos hoje sempre. Tá bom. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa corda de esperança, que nunca se fechará. Que a tua misericórdia, Jesus, envolva os nossos corações, que nós possamos ser corajosos em aprendermos os teus ensinos, em partilhar o pão, em compreender a felicidade real, que é estar, Senhor, juntos, amando, sendo capazes de transformar a nossa sociedade para melhor. E um dia podemos dizer, Senhor, como Paulo de Tarso: não sou eu que vivo, mas Cristo que vive